Fala, meus bravos! Tudo tranquilo? Que merda, né? Perdemos, perdemos do Cruzeiro. Um jogo que dava para ganhar, dava para pelo menos empatar. E, e tá aí, né? Emily Lima mostrando sua grande capacidade. Sim, essa derrota é completamente na conta dela, que além dos muitos e muitos anos de carreira, em boa parte do tempo, vamos contar assim, vai do final do ano passado até o momento que ela chega aqui, ela estava desempregada e o Corinthians era um possível time para ela vir. Ela podia ter analisado, ela podia ter visto que uma das coisas que acabaram resultando na demissão do Piscinato é que ele morria abraçado com as ideias dele, que não faziam o menor sentido. E aí o que acontece? Ela chega aqui e põe em prática ideias que não fazem o menor sentido. E tá aí. Mais um resultado pífio. Eu já tô vendo gente falando que a Emily é a mesma coisa que o Piscinato, e até gente falando que o tempo vai inocentar o Piscinato. Então vamos deixar algumas coisas claras aqui, tá? O Piscinato era ruim, sim, tá? Não tem essa de inocentar o Piscinato. Não, ele era ruim. Não era técnico pro Corinthians. Porém, se for contratar, se for assim, colocar na balança o background dele antes de vir para o Corinthians e colocar o background da Emily antes de vir para o Corinthians, a contratação dele faz muito mais sentido. Fez muito mais sentido na época do que a contratação da Emily esse ano. Ok? Eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui no card para vocês, tá? E esse vídeo eu fiz antes da Emily ser contratada, quando já estava ali praticamente acertado que ela viria e tal. Eu fiz um vídeo falando disso. Então, sabe? Eu não lembro agora se foi antes dela assumir ou se. Certeza que foi antes do primeiro jogo dela. Isso, certeza. Enfim, e bora falar então como foi Cruzeiro 3, Corinthians 2. Pois mais uma derrota e mostrando de novo esse lado da Emily Lima. Que ela sabe armar um time para fazer gol. Até a página 5, vou falar um pouco sobre isso também. Ao mesmo tempo que ela sabe armar um time para fazer gols, ela é muito ruim formando a defesa. Mas, tipo, ela é péssima formando a defesa. Não à toa, não à toa, nenhum jogo que a gente perdeu foi tomando um gol só. Tá? São aí 4 derrotas, duas delas tomando 3 gols, e duas delas tomando 2 gols. Ah, mas você tá contando aquela derrota contra o São Paulo? Tô. Pelo Paulista, com o time reserva, o time mistão lá? Sim, tô contando essa também. Porque como eu falei lá no pós-jogo, sabe, não precisava ter posto a Hillary. Tanto que no outro jogo contra o Bragantino também foi um mistão e foi a Nicole. Tá? Então, não tem essa, tá bom? Foi incompetência mesmo, beleza? E teve a derrota contra o Palmeiras, também que foi um jogo ridículo. Pelo menos assim, é um segundo tempo ridículo. E depois também agora teve o jogo contra o AC, lá aquele torneio dos Estados Unidos, que é aquilo, né? Dava para pelo menos empatar, alguma coisa do tipo. O time era bom, beleza. Mas ainda assim ficou um gostinho amargo. Também pagamos por erros da Evelyn. E o jogo de ontem ficou mais nítido ainda, né? Que era um jogo que dava sim para o Corinthians ganhar. Para pelo menos empatar. Dava. E aí, que a Emily fez? Ela pegou um jogo, uma coisa que ela fez já no jogo anterior, né, contra o São Paulo. Ela já tinha feito essa mesma coisa e a gente quase tomou um empate depois de ter aberto 2-0. E aí o que ela faz? No jogo contra o Cruzeiro, ela repete. Esse erro dela, o Corinthians toma o terceiro gol. Entendeu? Então bora falar.
principalmente aqui dos gols. Então, vou trazer aqui para vocês como o Timão estava escalado. Beleza. Então, colocando aqui na tela para vocês. Bom, olha aqui do lado. Então, aqui está, foi com essa escalação que o Corinthians entrou em campo. Lelê no gol. Na zaga, Thaís Ferreira e Duda Mineira. E eu achei um acerto a escalação da Duda, né? Porém, no jogo em si, esse jogo ela não foi tão bem. Muitas peças acabaram não indo bem, tá? A Duda foi uma delas. Tamires na lateral esquerda. Na lateral direita, a Ivana, tá? Que não é lateral direita. Na lateral direita, Ana Vitória, ali na frente da defesa, que é uma jogadora que defende bem, resguarda bem o meio-campo, ao mesmo tempo que ela faz bem essa transição. Isso tem sido uma coisa muito boa da Ana Vitória. Duda Sampaio, aniversariante. Andressa Alves, Aquino, Zanotti e Jaque. Mais uma vez, essas 5 ali na frente ficam rodando posição. Beleza. Aí, tranquilo. Então, vou mostrar para vocês como esse time funcionou até certo ponto e onde que as escolhas erradas da Emily matou esse time. Beleza? Bora lá. Então, a gente vê que logo no início da partida, em um lance que a gente estava indo para cima, né, a bola estava ali no meio campo, mas no nosso campo ofensivo, e é um lateral para a gente. E a Ivana, o que ela faz? Ela joga a bola para trás. E aí, a Thaís Ferreira, num momento raro, ela erra o passe e dá a bola no pé da Letícia, jogadora do Cruzeiro, que sai na cara da Lelê, dá aquele tapinha enjoado lá no cantinho, aquela bola que ela parece que ela vem fraca, mas ela vai a uma distância que a goleira não pode alcançar. Segundo a incompetente que estava narrando no Sport TV, foi falha da goleira. Eu não sei aonde ela viu isso, sinceramente. Não sei aonde ela viu falha. Mas, né, eu devo não entender nada. Afinal de contas, quem trabalha com isso é ela, não sou eu. Então, assim, né, teve a falha da Ivana, que cobrou o lateral, uma jogada ofensiva nossa, ela cobra um lateral para trás, assim, sem lógica, e a falha no passe da Thais Ferreira. Beleza. Não é de hoje que eu reclamo das narrações do Sport TV, de como o Grupo Globo trata o Corinthians no geral. E ainda teve essa reportagem do Fantástico que fizeram. Teve o lance lá daquela série do metrô, que foram falar sobre confusão de torcida na estação Palmeiras Barra Funda. E ainda foram falar sobre isso lá, botaram o quê? Um torcedor do Corinthians causando. Então, assim, Globo, se você odeia o Corinthians, beleza, a gente também odeia vocês. Na moral, a gente também odeia vocês. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre como a Globo tem tratado o Corinthians e o quão ridículo é isso, tá bom? Continuando aqui sobre o jogo. E assim, eu não sei mais nem o que a transmissão falou depois disso. Eu botei e assisti o jogo sem áudio. Dali em diante eu assisti sem áudio. Aí vamos lá, o Corinthians pressiona, tenta, mas não consegue achar o gol. Aí o Cruzeiro também, porque é um bom time, né? Vai para cima, ataca, consegue uma boa chance, porém, essa chance para ali na bola desviada e tal. E nisso, falta na Jaque, na linha de fundo. A arbitragem resolve não dar essa falta e dá um escanteio pro Cruzeiro. Uma bola que, assim, sequer tinha saído e que foi falta na Jaque. Eu parei, eu olhei o replay várias e várias vezes. A bola não saiu e foi falta na Jaque. Tá o vídeo aí, tá no YouTube. Olha lá e reveja. Além de ser falta na Jaque, a bola não saiu. Deram escanteio pro Cruzeiro. Nesse escanteio, o Cruzeiro faz o 2-0. E uma falha de duas jogadoras. A primeira delas foi a Duda Mineira, porque ela olha para a jogadora do Cruzeiro, que vai fazer o gol,
que ela vem da frente da área ali, né? Da entrada da área. Ela vem na impulsão e cabeceia. Ela olha, né, a Duda tá olhando fixamente para essa jogadora, só que ela tá longe, ela não vai lá em cima da jogadora marcar, ela parece que ela fica olhando de longe. Na hora que a bola vai para essa jogadora lá no segundo pau, aí a Duda tenta sair e disputar de cabeça. Só que aí já é tarde. Ela já conseguiu cabecear. E a outra jogadora que falhou, inclusive pela experiência dela, ela não devia cometer um erro desses, foi a Tamires. Por quê? Ela está na linha do gol praticamente, no primeiro pau. A partir do momento que a bola passa para o segundo pau, e na entrada da área, o que a Tamires está fazendo ali? Isso, a jogadora do Cruzeiro, que eu esqueci o nome dela, inclusive, ela cabeceia, a bola vai lentinha. E aí tem outra jogadora encobrindo a visão da Lele. Isso que ela está encobrindo a visão da Lele, a bola passa. A Lele pula travada, porque ela não está vendo o lance, porque tem uma jogadora na frente dela. E acontece o gol. Se a Tamires está 2 passos para frente, essa jogadora que cobriu a Lele estaria impedida. E o gol não valeria. E a bandeirinha percebesse também, né? Se a arbitragem percebesse. Mas vamos partir do pressuposto que a arbitragem tem competência. O gol seria anulado. Tá? Então, por conta dessas duas falhas individuais no mesmo lance, o Cruzeiro faz um gol num escanteio que não existiu. Beleza. No ataque seguinte, bola para Andressa. Andressa sangue no olho, como sempre. Vai lá. E um chute ali, né? Que ela ajeita pro lado. Bate, batida seca. A Cláudia aceita. Gol do Corinthians. 2-1. Vamos. Dá para fazer. Dá para ir atrás. Beleza. Chega no segundo tempo. Chega no segundo tempo. Logo no início, a Corinthians pega um contra-ataque. A Zanotti lança uma bola linda para a Ivana. A Ivana passa ali na direita, cruza, a bola rasteira, a Jaque bate, e isso que ela, né, que ela bate pro gol ali, meio, né, bateu meio mascada ali, mas a Cláudia aceitou de novo. Ela espalma a bola bate na cara dela e vai pro gol. 2-2, empatamos. É só fazer o terceiro. Aí começam as pardalzices da M. A gente viu no jogo contra o São Paulo que foi tirar a Vitória e assim, foi tirar ela para colocar alguém mais ofensivo. A gente ficou com a frente da defesa totalmente desguardada. E nisso o São Paulo ganhou aquele trechinho ali e martelou. Graças a méritos da Lele, a gente consegue segurar o 2-1. Né? Beleza. Graças a isso, consegue segurar o 2-1. No jogo seguinte, o que ela faz? A mesma coisa. A mesma coisa. Tira a Ana Vitória, aí é umas substituições assim, extremamente questionáveis. Né? Coloca a Ariel Godoy. O Cruzeiro põe a Bianca Brasil. Cara, a Bianca Brasil é a maior artilheira da história do brasileiro. Tá lá brigando na artilharia do brasileiro. O que a Emily me faz? Deixa a Duda Mineira, jogadora assim, recém-subida da base, marcando ela. Cara, o que de ruim pode acontecer? Se não fosse a Lelê, a Bianca Brasil tinha feito 3 gols. Na verdade, ela chutou para fora, né? Mas outros 2 gols ali, né? Assim, ela salvou. A Lelê salvou. Podendo colocar a Duda Mineira pelo outro lado e deixando a Thaís marcando, a Thaís mais experiente e tal, né? Mais segura. Por mais que ela falhar no primeiro gol, ela não deixa de ser boa por isso. Né? Assim como eu falei da Tamires, que falha no segundo. E nem por isso eu vou falar que a Tamires é ruim. Em alguns jogos tem ido mal, sim, tá devendo. Mas eu não vou falar que ela é ruim. Tá? Thaís é a mesma coisa, ela não é ruim, a jogadora ela é uma excelente jogadora, inclusive. Mas não deu. Nesse jogo específico, assim, não deu. Beleza. E aí, para colocar a Robledo, que até jogou bem, o Robledo tem entrado bem nas partidas. Além dela, aí, precisando de gol, ela vai e me coloca Ariel.
sabe? Aquele hat-trick contra o Bragantino, gente, aquilo, também resfriado, aquele hat-trick contra o Bragantino, a gente sabe que é um ponto fora da curva. A Ariel é uma jogadora que brilha em primeira fase de Campeonato Paulista. Tá? Contra time do interior que não vem jogando bem. Contra esses, a Ariel é leoa. Só que a gente está falando do Cruzeiro. Não é assim. O Ariel, ela assim, ela errou tudo o que ela tentou e o que ela não errou é porque ela não tentou. Mas esse é o normal dela. Fazer 3 gols no jogo, aquilo foi fora da curva. Isso aí foi normal. Quando a Emily tira a Ana Vitória do jogo, ela recua um pouco a Duda. E aí a Duda que tem que guardar ali à frente da área. E, meu, o forte da Duda não é esse. Tem jogadores para fazer isso. Tem a Paula Garcia. O que você tem contra a Paola, Emily? Pelo amor de Deus. Coloca ela. Coloca a Paola. Não. A gente fica desguardado, coloca a Duda guardando aquela parte. Né? E, adivinha só, já indo para os últimos lances do jogo. Numa bola onde a Duda não sabe onde marca, ela tá ali marcando nada, que nem uma barata tonta. Até porque esse não é o forte dela. O forte dela é lá na frente. Lá na frente ela jogou bem. Tá? Jogou bem, jogou muito bem. A partir do momento que ela tem que recuar, ela passa a cometer erros. E aí a Pribac, assim, corta a Duda, porque ela estava parada, foi só tirar a bola dela facilmente e manda uma bola na gaveta. Então, esse erro que quase custou o jogo contra o São Paulo, custou o jogo contra o Cruzeiro. E aí a gente precisando de gol, o que a gente faz? Tira a Zanotti. Você tem a artilheira do campeonato. Aí você tira ela para colocar a jogadora que mais desperdiçou chances claras no campeonato. O que pode dar errado? Ah, mas a Zanotti também não fez um grande jogo. Não fez um grande jogo. Concordo. Mas o gol de empate, por exemplo, saiu de uma jogada dela. Ou seja, a Zanotti é aquela jogadora que ela pode não estar bem no jogo. Mas uma bola que sobrar ali para ela, ela vai guardar. Ou ela vai dar uma assistência. Ou ela tem uma visão de jogo muito boa. O que aconteceu? 2 chances claras para Johnson, ela desperdiçou as 2. E perdemos. Então, assim, é sempre assim. Na hora que a gente mais precisar, a Johnson vai ter uma chance clara e ela vai desperdiçar. Isso para mim já está muito claro. Então, assim, é isso. A Emily está indo pelo mesmo caminho do Piscinato, que é de ficar cometendo os mesmos erros várias vezes. Alguma hora eles vão destacar. Então segue essa coisa, né? De o Corinthians ter um time bom, ter um elenco bom, e é isso que tem trazido vitórias. Agora, no que depende de decisão da treinadora, assim como era com o Piscinato, no que depende de decisões, né, por parte ali da liderança, a gente está se ferrando toda hora. Então, é para acender um alerta. É sim. Tá bom? É isso, galera. Vou falar mais uma coisa também. Sim, uma coisa que já era esperado era que a imprensa no geral, né, ou até criadores de conteúdo, o pessoal assim, não tivessem com a Emily a mesma paciência que tiveram com o Piscinato. Isso é fato. Ela sempre falou que existe essa certa perseguição com ela, por ela ser mulher, que quando é um treinador homem, costuma ter mais paciência com ele do que com ela, numa mesma situação. E isso é fato. Né? Então, ela está sempre sendo questionada pelas besteiras que ela faz. O Piscinato, a galera não questionava desse jeito, não. Né? Agora, ela sempre questionam. E uma das coisas que questionaram é assim: cadê a Gi Fernandes, cara? Ela é nossa lateral direita de posição. E ela nem é relacionada para jogo grande. E o que ela falou da Gi Fernandes, olha, de verdade, pra quê? Tirar a Gi Fernandes para lixo? Jogadora de seleção brasileira? Tirar ela para lixo assim? Emily, se você não consegue fazer ela jogar, a incompetência não é dela, é sua. Porque o Arthur Elias fazia ela jogar. Até o Piscinato fazia ela jogar. Agora a Emily não consegue fazer ela jogar. E aí? Né?
que acontece? Chegar e falar que ela precisa da Ivana, que é uma jogadora que joga pra frente, não é uma jogadora que dá o passo voltando, sabe? Como a Gi Fernandes. Porque aí, assim, a Gi Fernandes é uma jogadora que só toca pra trás. Emily, como saiu o primeiro gol? No lateral nosso, no campo de ataque, no meio campo, sim, mas no ataque nosso. E a Ivana cobrou o lateral pra trás. Como você vai falar da Gi Fernandes justificando que você coloca a Ivana para ela não fazer isso, depois do jogo que a gente tomou um gol com a Ivana fazendo isso? Torna a dizer, não vou criticar a Ivana por errar na lateral direita, porque ela não é lateral direita. A jogada que a Ivana faz para o segundo gol é uma jogada que ela jogando de ponta, que é a posição dela, ela também faria. Sabe, é sem noção demais, cara. É sem noção demais. Então, eu não. Tem, assim, tem dia que eu prefiro muito estar errado e ser feliz. Mas o tempo está mostrando que eu não estava errado. Que a análise que eu fiz da Emily antes dela chegar estava correta. Infelizmente, para nós corintianos, infelizmente para o torcedor que quer ver o espetáculo, quer ver o Coringão, enfim, para nós, infelizmente, tá parecendo que eu estava certo. Eu queria estar errado. Mas segue aí mais uma vez. Se o Corinthians ganhar títulos, vai ser mérito das jogadoras. Porque até agora, no que depende da treinadora, ela não mostrou nada. Né? Ah, mas melhorou o ataque. Sim, melhorou o ataque. Melhorou, realmente. Antes a jogada principal do Corinthians era cruzamento na área. E agora, a jogada principal do Corinthians é cruzamento na área. A diferença é que agora a gente acerta mais que antes. Beleza. A gente acerta mais que antes, de fato. O Corinthians acerta mais cruzamento do que acertava. O Piscinato. Beleza. E que outra jogada tem? Sabe? Jogada que funcione em jogo grande. Qual que tem? A Andressa está de fora da área? Né? E contar com falha de goleira, porque tanto a Cláudia falhou, como a Carla falhou no outro jogo também. Então, né? É contar com falha de goleira? Então, assim, gente, vamos lá. Tá feio. E liga um alerta. Esse ano tem eleição no Corinthians. Eu quero ver como que a próxima diretoria vai tratar o feminino. Tá? Porque essa atual, tanto o Augusto Melo, presidente eleito, quanto o Osmar Stabile, que assumiu interinamente, depois foi eleito, né, pelo conselho lá, né, na reunião para presidente tampão, na eleição para presidente tampão, assim, caralho, andaram pro feminino. Só fizeram merda no feminino. Então, quem assumir ano que vem, primeira coisa, troca a Ericesso. Porque ela não faz um bom trabalho ali. Muito do que acontece dessa decadência que o feminino vem do Corinthians passa muito pela incompetência da Ericesso. Então, ou ela mostra trabalho agora no segundo semestre, depois aí da Copa do Mundo e tal, ou acabou. Sabe? Tem que alguém tomar uma providência. Não dá pra gente pegar o melhor time da América e transformar num time assim que toda hora toma 2, 3 gols em jogo. Não dá. Beleza? É isso, galera. O próximo jogo é o Santos pelo Campeonato Paulista. Eu espero que ela não faça a pardalzice de ir para outro clássico com o Pistão. E falando em Pistão, né, o outro jogo é o misto. E depois disso, só voltamos depois da Copa do Mundo. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Respeita as minas. E vai, Corinthians. E segue o líder, que apesar dos pesares, a gente ainda é líder. Por cada tão pontinho só atrás. Então, próximo jogo, nem empatar, hein? É ganhar. Beleza? Bom, tamo junto.